Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa de oração. Bom, essa semana, mais especificamente aí no dia 18, a gente comemorou aí então o dia do Espiritismo, né? O dia do Espírita, o dia que a gente relembra aí o lançamento, né? Do primeiro livro, aí, o Livro dos Espíritos, lá em 1857, né? 18 de abril. E claro que é uma data importantíssima, que a gente não deve nunca esquecer o trabalho que foi realizado, né? Não só, claro, por Kardec, mas pela espiritualidade superior, trazendo esse conhecimento para todos nós e que nos ajuda tanto. A gente sabe que a primeira edição do Livro dos Espíritos não continha ainda todas as perguntas que hoje nós temos na edição atual. Se não me falha a memória, era por volta de 501 perguntas a primeira edição, e depois a edição seguinte, Kardec reeditou, porque ele percebeu que havia uma necessidade de aprofundamento e outras perguntas lá que precisavam ser colocadas. E claro que não por acaso a gente vai colocar esses 3 livros aqui para doação, para quem quiser. É o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, essa versão aqui comentada, com algumas explicações que ajudam também nos estudos, tá bom? E mais um livro aqui também de romance. Quem quiser, fique à vontade depois, pode pegar e levar presente mesmo, não é necessário devolver, tá bom? E acho que uma coisa importante a gente sempre lembrar, né, o que realmente nós estamos aqui fazendo, né? A questão da reencarnação para todos nós é algo que deve ser levado muito a sério. Nós não estamos aqui a esmo, sem propósito, muito pelo contrário, existem aí muitos espíritos que estão conosco a nos guiar nessa jornada, tamanha a importância que tem para cada um de nós e também a importância que tem a nossa jornada para outras pessoas que estão conosco, né? A gente cita, por exemplo, os filhos. A nossa jornada é importantíssima para os nossos filhos. O que nós estamos fazendo da nossa caminhada reflete e influencia a vida dos nossos filhos. A responsabilidade com a nossa encarnação e com a deles. Com os nossos irmãos, com os nossos familiares, os nossos parentes mais difíceis. Tudo isso está dentro desse nosso processo reencarnatório, tá bom? É só mesmo uma reflexão aí para a gente não esquecer que é muito importante a gente pensar, né, que a reencarnação, estarmos aqui, é algo muito difícil, né? Não é simplesmente vou reencarnar e pronto, não. Existe um tempo todo que a gente fica lá na espiritualidade, em preparação. Existe uma infinidade também de pessoas, situações que precisam convergir para que a gente possa estar aqui. Então vamos levar a sério, dar a grande importância que merece a nossa vida, essa oportunidade que Deus nos dá, que é a reencarnação, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos serenar o coração, o pensamento. E vamos pensar em Jesus, fazendo a imagem que temos dele, de mãos estendidas, olhar compassivo e doce. E vamos nos deixar agora ser envolvidos por essa energia, esse amor que a espiritualidade emana para todos nós. E vamos então agradecer a Deus, nosso Pai amado, a bênção desta encarnação, de estarmos aqui com tantas oportunidades de trabalho, de crescimento, de ajuda. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que ele nos deixou, que tanto nos ajuda a nossa caminhada aqui na Terra. Agradecer aos mentores da casa que aqui estão conosco e que desde muito cedo preparam esse ambiente para nós, para nos receber, para que aqui possamos ter o remédio, o tratamento, as instruções necessárias. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido, que nos protege, que nos inspira a todo instante,
para que possamos tomar as melhores decisões e escolher o bom caminho. E vamos ainda neste momento com um pensamento elevado, o pensamento em Jesus. Vamos pedindo pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos irmãos que passam por grandes dificuldades e provas difíceis. Vamos rogar ao Pai que cuide de cada um, cuide de nós, que permita aos Espíritos Consoladores nos abraçarem, nos protegerem. E assim, vamos ainda pedindo que envolva o palestrante dessa noite, nossa irmã Carol, para que ela consiga aqui de maneira tranquila e clara passar a todos nós aquilo que ela se preparou a passar. E com o pensamento em Jesus, coração sereno, vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa de oração. Que Jesus possa nos envolver e que possamos assimilar, absorver o máximo dos conhecimentos que essa doutrina de luz nos oferece, né? Na noite de hoje falaremos sobre um tema muito curioso. Vamos falar sobre a alegria. Como viver em alegria? Qual a importância de ter a alegria em nossos dias, em nossa vida? Porque é muito interessante, parece, nós temos uma cultura, né? Que parece que quando a pessoa, quanto mais compromissos ela tem, mais emburrada ela fica, né? A gente vê aquela pessoa séria e fala, nossa, essa pessoa aí, ela deve estar cheia de compromisso. E quem disse que a alegria, você ter um sorriso no rosto, vai dizer que você é um bom vivant, ao invés de uma pessoa compromissada ali? Então a alegria ela deve fazer parte da nossa vida, dos nossos dias, e nós vamos entender a importância disso. Para começar, eu vou ler uma frase, um trecho do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito de Hamed, que ele fala sobre alegria. E ele diz o seguinte: alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra, contagia e abranda o coração dos homens. Então, a alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Para entendermos bem essa frase de Hamed, vamos entender o que seria a religiosidade. O que é a religião? Religião é uma palavra que vem do latino, que é uma palavra chamada religare, do latino. E ela significa religar. O que nós queremos religar? Queremos religar a alma humana ao Criador. Assim como o feto é ligado à sua mãe através do cordão umbilical, é como se nós também estivéssemos sempre ligados a Deus através de um cordão umbilical simbólico. Então a religião, esse religar, é estarmos sempre religados a Deus. Nós viemos de Deus, fomos criados com muito amor, e cada vez que Deus nos dá a oportunidade de estarmos nesta estrada da vida, nós vamos começando os primeiros anos, como nós aprendemos, as crianças ali até os 7 anos, mais ou menos, elas estão com um pé aqui e um pé lá, né? Ainda estão um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Porém, como vamos crescendo, caminhando, aí começam a vir os problemas, os entendimentos, as correrias, é carreira, é dinheiro, é filho, as complicações, aflições, e quando vemos, estamos assim, ó, que nem estamos agora, tumultuados, né?
cheio de coisas na cabeça, cheio de compromisso, sem tempo para nada, e com isso nós vamos nos desligando, parece, vamos nos perdendo. Quanto mais aflições nós temos, quanto mais complicações nós estamos, quanto mais correria nós temos, qual é a nossa válvula de escape? Para onde nós recorremos para dar aquele suspiro que dá aquela respirada profunda, que dá aquela sensação de leveza, de paz? É na oração, é numa palestra, é num passe, é em qualquer momento, durante a leitura de um livro, é em qualquer um desses momentos que nós conseguimos religarmos a Deus, que conseguimos elevar o nosso pensamento ao alto e nos dá essa sensação, não é verdade? Então a religião, ela serve como esse elo para estarmos sempre religados ao Pai. Por isso é importante vivermos uma vida religiosa, termos a religião nos nossos dias. E religião não é o que a gente diz, não é o que a gente fala, é o que a gente faz, né? A religião não é como um time de futebol. Sou o religioso futebol clube. Eu vivo e morro pelas cores da minha religião. A minha religião é melhor do que a sua. Isso é fanatismo. E fanatismo é horrível em qualquer lugar. Seja no futebol, seja na política, seja na religião, porque ele nos cega. Ele não nos permite raciocinar. A religião é algo interior. Existem pessoas que vivem como religiosas, se vestem como religiosas, falam como religiosas, mas por dentro podem ser verdadeiras rapinas. A religião é algo interior. Então existe uma diferença gritante entre o religiosismo, que é essa aparência. É quando eu aparento, quando eu quero mostrar a minha religião aos outros. Vejam como eu sou boa, eu vou hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou lá na casa espírita. Olha como eu sou uma boa religiosa. Isso eu estou aparentando. Chego aqui e não presto atenção em nada. Ou o que eu aprendi eu não vivencio lá fora. Agora, quando eu utilizo aquilo que eu aprendi no meu dia a dia, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, isso, vivenciar a religião, chamamos de religiosidade. Então, a religiosidade é o sentimento interior, quando compreendemos e vivenciamos interiormente, em cada um de nós, a religião. Daí, nós podemos compreender o que Hamed quis dizer, né? A alegria como experiência da religiosidade, quando eu realmente utilizo a minha religiosidade com alegria. É um valor que não tem preço. Porque realmente essa sensação da alma, mais do que qualquer outra, contagia e abranda o coração dos homens. Então, quando eu vivencio a minha religião, aquilo que eu aprendi com alegria, isso vai me trazer uma sensação indescritível. E eu acredito que aqui ninguém vai duvidar disso, né? Porque ninguém acorda falando, hoje eu vou ser triste. Ah, para que você é alegre? Hoje eu quero só chorar. Ninguém quer isso. Todos nós queremos a alegria, queremos sorrir, queremos ter a felicidade, essa sensação da alma. Porém, nós temos uma visão distorcida da alegria. Muitas pessoas confundem a alegria com festas frívolas, com essas mudanças mundanas, esses risos forçados, né? Essas sensações terrenas que são rasas, que são curtas, e nós confundimos aquilo com alegria. Muitas religiões também nos trouxeram, muitas vezes, uma confusão entre tentação e a alegria. Ah, eu não vou cair em tentação, então não posso ser alegre. Nós confundimos muito e muitas vezes não queremos. Existem emoções daqui, terrenas, que nós podemos sim vivenciar. Porque Deus nos trouxe aqui, desde que vivenciamos isso de forma equilibrada, né? Não estamos falando de nada ilícito, pelo amor de Deus. Mas um exemplo, muita gente acredita que só vai ser alegre
aos finais de semana. Eu, quando era criança, ficava pensando, por que eu tenho que estudar de segunda a sexta, né? E só 2 dias de folga? Por que não estudar os 5 dias da semana serem um fim de semana, estudar só 2, né? Eu acho que toda criança deve pensar isso. E nós, adultos, queremos ser alegres nas férias. E aí fala assim, por que eu não vivo em férias eternas, né? Mas por que não sermos alegres no nosso dia a dia? Por que não trazer essa alegria também para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano? E é isso que nós devemos fazer. Acontece que nós não conseguimos discernir essa alegria mundana, essas festas banais que existem por aí, com a sensação interna do ser, com a alegria verdadeira. Jesus já nos disse diversas vezes, entre elas em João capítulo 15, versículo 11, Jesus nos disse, eu vos digo para que a minha alegria esteja em vós. Em outra passagem, Jesus diz que a vossa alegria seja plena. Jesus não estava falando de uma alegria no sentido de tentação. Ele estava falando da alegria verdadeira, alegria interna do ser. Mas o que seria esta alegria verdadeira? A alegria verdadeira, a alegria sincera, é aquela quando nós acreditamos e nos entregamos totalmente a Deus. Quando nós entendemos que Deus tudo provê, que tudo acontece por uma razão e Deus está no controle de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a principal chave para encontrarmos a alegria. É a base de toda a felicidade. O problema é que muitas religiões acreditam que essa entrega não deve se dar a Deus, mas sim a sua obediência aos seus representantes. E aí nós temos uma sensação falsa de alegria e logo em seguida o indivíduo se vê preso, limitado. Então são aquelas pessoas que vão de religião em religião e não se encontram em nenhum lugar. Porque elas não encontraram essa verdadeira ligação interna minha com Deus. A minha alma, que é o meu espírito encarnado, com o Criador. Isso cada um de nós deve encontrar, cada um em sua religião. Não estamos aqui falando que a nossa religião é certa, a outra é errada. Cada pessoa tem o seu momento e aquela religião, aquela crença que realmente toca em sua alma e com aquela religião ele consegue chegar a Deus. Então, viver nessa religião, viver religiosamente, absorver e usar esses ensinamentos no nosso dia a dia, é estarmos sempre conectados a Deus. A nossa alegria verdadeira é entender que Deus tudo provê. Por quê? Quando vem um problema gigantesco em minha vida, como eu reajo a esse problema? Se eu não entender, que Deus é acima de tudo, que Deus tudo provê, eu vou começar a reclamar. Eu vou falar, por que isso acontece comigo e não aconteceu com meu vizinho? Coitado de mim. Aí a gente vai se lamentando, se vitimizando, Coitado de mim, já faço tudo certinho, ainda vem isso. Aí a gente vai se revoltando e trazendo raiva, amargura, lamentações. É como se fosse aquele desenho animado, vem aquela nuvem preta em cima da gente, não é verdade? E aí tudo vai acontecendo de ruim. De tanto a gente reclamar, vamos chamando coisas ruins. Ou eu posso simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. E entender que se aquele problema veio para mim, Deus quer alguma coisa comigo. O que Deus quer que eu prove com esse problema? Qual a melhor forma que eu tenho para solucionar, para vivenciar e conseguir sair desse problema da melhor maneira possível? Pensando assim, eu estarei muito mais equilibrado do que revoltado, não é? E quando eu penso assim, eu não deixo que aquela nuvem preta venha para cima de mim. E se não tem uma nuvem preta em cima de mim, eu estou com o céu aberto para que venha o sol.
representando a alegria. E aí tudo fica mais fácil. Nós que moramos aqui em Ubatuba sabemos, né? Quando tá sol, o dia tá mais bonito. Quando começa aquele mês de chuva. Então, para que eu vou trazer uma nuvem preta para cima de mim? Quando eu entendo que Deus tudo proveu, eu estarei mais equilibrada, né? E quando nós falamos dessas nuvens, dessa nuvem preta, desse sol, é simbolicamente, né, como a gente vê em desenho animado, porém cientificamente isso faz sentido. Isso também faz sentido, porque a nossa mente plasma no universo aquilo que nós vibramos. A doutrina espírita sempre nos traz isso. Nós conseguimos, através do nosso pensamento, do nosso poder vibracional, atrair tudo aquilo que eu estou vibrando. Um exemplo disso, eu não sei se vocês assistiram, o filme Nosso Lar. Quem não assistiu, eu vou ter que contar, vou dar um spoiler, né? No final do filme, André Luiz passa o filme inteirinho querendo ver a família dele. E aí ele estuda, ele trabalha, ele aprende muito no plano espiritual, né? Ele deixa de ser aquele ser egoísta e começa a entender as coisas com mais humildade, com mais amor. E aí vem a oportunidade dele voltar à casa dele. E ele volta como um espírito ali iluminado e chega na casa dele, ele encontra a mulher dele casada com outro cara. Ele deixa se dominar pelos ciúmes, pela inveja, pela raiva e todos aqueles sentimentos ruins que pegam a gente de uma hora para outra, né? Quando a gente está, para não cair em tentação, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro ali, né? Firmes. E ele deixou-se dominar por aqueles sentimentos de raiva, sentimentos inferiores. Ele vibrou negativamente. E o que aconteceu? No mesmo instante, ele se viu no umbral. E ali mostra claramente que o umbral não é assim, você pega o elevador e chega no inferno, como a gente acredita, né? O umbral é um estado de espírito. O umbral é justamente isso, você vibra de acordo com aqueles seres que estão vibrando como você, com raiva, com inveja, com ciúmes, com egoísmo, com todas aquelas coisas ruins. Quando ele se viu naquele local, ele lembrou do quanto ele já sofreu, lembrou o quanto ele já aprendeu. E aí ele vibrou positivamente. Ele vibrou, elevou o seu pensamento e retornou ao seu lar. E perdoou, abençoou a união da sua esposa, né? E voltou para a espiritualidade muito melhor. Ele estava ali vendo com os olhos espirituais. Então foi fácil ele ver o pouquinho de tempo de raiva que ele teve, o que já se transformou ao seu redor. Mas nós estamos enxergando neste momento com os nossos olhos materiais. E quando nós vibramos com raiva, com qualquer esses sentimentos ruins, nós também atraímos tudo aquilo que André Luiz viu. Porém, nós não estamos vendo. E quanto mais a gente vai persistindo naquela raiva, naqueles sentimentos inferiores, mais a gente vai atraindo aquilo para os nossos dias. E já está comprovado que isso vai fazer mal para o nosso corpo físico. Porque sim, faz mal para o nosso corpo físico. E aí começam as doenças, né? Então eu estou me causando muito mais males do que eu poderia. Mas eu poderia o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e entender que tudo acontece quando tem que acontecer. E aí a raiva não entra aí. As lamentações e as vitimizações que a gente gosta de fazer não entram aí, né? É como diz, nem sempre é o fato em si o maior problema, mas o estado de ânimo e a forma de encarar que pode transformar um simples problema num problema gigantesco. Ou o contrário, um problema gigantesco é um simples problema. Quantas pessoas nós não vemos, né? Aquelas pessoas que falam assim, nossa, essa mulher tem aquele problema gigantesco, sei lá, o marido morreu, o filho acamado, ela tem 15 filhos, trabalha sozinha, sustenta tudo e está sempre com um sorriso no rosto. Nossa, a vida parece tão fácil, né? Vemos pessoas ali batalhando com problemas que nós não conseguimos nos enxergar no lugar daquelas pessoas e elas estão sempre firmes. Parece que para elas aquilo é fácil.
E vemos outras pessoas que quebraram o dedinho, que está com a unha ali inflamada, e a pessoa faz, né, uma vitimização enorme, né, como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Então é a nossa forma de encarar as coisas que modifica tudo ao nosso redor. E modifica mesmo. Afinal, se eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa ranzinza, com quem eu vou querer estar? Com a pessoa alegre, né? Ninguém vai querer estar ao meu lado se eu estou sempre mal-humorada, sempre reclamando das coisas. Então, quando eu estou em estado de alegria, quando eu entendo que Deus tudo provê, que nenhuma folhinha de uma árvore cai sem que Deus não permita, eu consigo viver com mais serenidade, mesmo diante dos problemas. E como que eu vou agir corretamente? No Livro dos Espíritos, a questão 614, os Espíritos nos dizem que as leis de Deus são as únicas e verdadeiras para a felicidade do homem. E onde estão essas leis de Deus? Elas vêm gravadas em nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Claro que quanto mais nós vamos nos aprofundando, crescendo, evoluindo, maior a nossa responsabilidade. E mais nós vamos entendendo. Então, sempre que eu faço algo errado, eu vou me afastando das leis de Deus. E claro, eu vou sofrer, né? Porque toda ação tem uma consequência. Então, eu fiz algo errado, uma hora ou outra eu vou ter que aprender com aquele erro. De uma forma que eu não gostaria, né? Quando dizem ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? E quanto mais eu ajo corretamente, mais eu vou tendo, eliminando essas aflições da minha alma, né? Então a alegria espontânea, ela vai decorrer de uma conduta digna. E isso vai me gerar bem-estar, isso vai me gerar saúde física. A alegria, ela vem já de muito tempo. A palavra aleluia, que é do hebreu, aleluia, significa louvai com júbilo ao Senhor. Ou seja, é um cântico de alegria, para trazer a alegria, né? Ir com alegria, chegar com alegria a Deus, fazer esse elo, essa religação de Deus com alegria. O evangelho que nós estudamos é uma boa nova de alegria, porque o evangelho nos ensina a superar a dor, nos ensina a entender o verdadeiro sentido das coisas. E no próprio evangelho nos traz diversas passagens mostrando que a alegria faz bem ao nosso ser. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Então, quando eu vivencio essa alegria em meus dias, quando eu trago um sorriso no rosto, mesmo diante dos problemas, eu estou chamando o sol para cima de mim. Eu estou serenamente parando e pensando qual a melhor maneira que eu vou conseguir agir diante dessa aflição. Porque quando eu consigo raciocinar, tudo fica mais fácil. E quando eu estou desesperado, cego, fanático, né, lamentando, é como se eu estivesse ali batendo com a cabeça numa parede e a porta está do lado. Nós não enxergamos. Nós atraímos tudo aquilo. Passamos tanto tempo procurando a alegria em coisas superficiais, procurando ganhar dinheiro para trazer alegria aos nossos dias, e nós não conseguimos, porque o dinheiro não traz a alegria. Pelo contrário, a pessoa vai lá, trabalha, vive disso para ganhar o dinheiro, não encontra alegria, se sente o quê? Frustrado, ansioso, não sabe nem o que fazer. Ou trabalha mais ou chora, né? Então, a alegria, ela está dentro de nós. Não é nada exterior, ela está internamente dentro de nós. Nós vamos encontrá-la nas pequenas coisas. Então, é no café com os meus familiares, é vendo um pôr do sol,
é fazendo uma boa leitura, alimentando o meu espírito de bons momentos, né? Estar com os meus familiares, uma boa conversa, um abraço, um sorriso. Esses pequenos gestos e atitudes vão trazendo a alegria verdadeira para dentro de nós. Alimentar o meu espírito de coisas boas é fazer uma boa leitura, ouvir uma música. Num momento de tensão, a música relaxa. É dançar, é fazer coisas que tragam a alegria para dentro de si. Fazer uma oração, de manhã cedo ler um trechinho do Evangelho ou de um desses livros de reflexão que vai nos deixar sintonizados com o Pai. Vai nos fazer essa religação para durante o dia eu não deixar cair em tentação, eu não deixar que a raiva ou qualquer outro sentimento inferior venha me dominar, porque eu estou conectada a Deus. Então, cultivar esses bons pensamentos, reforçar a nossa fé, fazer o evangelho no lar e fortalecer assim o nosso lar, trazer Jesus ao nosso lar, não tem nada de melhor. Nada que não vai deixar a nossa família, né, o nosso lar muito mais fortalecido. São essas pequenas coisas que nos trazem alegria espontânea, a alegria verdadeira. E lembrando sempre que Deus está acima de tudo. E por isso eu não vou reclamar. Eu vou fazer o quê? Agradecer. Sempre que eu acordo, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de querer fazer um exercício ou ficar sedentário, de comer bem ou comer mal, de acordar reclamando ou de acordar com bons pensamentos, agradecendo a Deus por tudo aquilo que eu tenho. E são essas diferenças pequenas no nosso dia a dia que vão fazer a diferença enorme diante da nossa jornada. Porque as jornadas não são fáceis. Se fosse para ser fácil, a gente nem precisava vir. Nós escolhemos estar aqui com essa família, com esses amigos, nesse ambiente de trabalho, foi tudo uma escolha nossa. Os nossos problemas de hoje em dia são escolhas nossas. E devemos fazer o nosso melhor para quando retornarmos lá, retornarmos com a nossa consciência tranquila. Eu fiz o meu melhor naquele momento. Eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. E é isso que nós devemos pensar sempre. E sempre agradecer a Deus. Porque a gratidão, o que é a gratidão senão uma forma de exteriorizar a alegria? Sempre que eu agradeço algo que eu recebi, eu agradeço com um sorriso no rosto, né? A gratidão é a base de toda conquista nossa. Existe uma frase muito interessante que fala: eu atraio tudo aquilo que eu agradeço. Olha que bonito, né? Eu atraio tudo aquilo que eu agradeço. Então sejamos gratos. Vamos acordar e sejamos gratos a Deus pela oportunidade que estamos tendo a cada dia, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos lembrar sempre de manter um sorriso no rosto, porque todos vão querer estar ao nosso redor, porque nós estaremos atraindo pessoas que também querem estar com um sorriso no rosto. Nós estaremos expandindo a alegria de Deus a todos que estiverem ao nosso redor. E o que é isso, senão uma forma de caridade? Sorrir para alguém pode mudar a vida daquela pessoa, porque de repente naquele momento era um momento de muita aflição, e receber um sorriso, que pra gente parece algo tão banal, né? Pode mudar realmente a vida de uma pessoa. Então vamos sorrir, sejamos alegres, vamos agradecer sempre a Deus essa bendita oportunidade que Ele nos deu. Para finalizar, eu vou ler um texto que fala muito sobre essa maneira de gratidão que devemos ter a Deus. É um texto de Chico Xavier, eu acredito que a maioria já deva ter escutado o finalzinho desse texto, mas eu acho ele maravilhoso. Bênção de Chico Xavier. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades.
nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada à vivência. Não reclames, nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, vamos ficar com essa bênção do Chico Xavier e lembrar que todos nós podemos recomeçar agora e modificar o nosso fim. E vamos viver com alegria, com serenidade, raciocinando e tendo sempre como lema amar a Deus acima de todas as coisas. E claro, ao próximo como a nós mesmos. Eu agradeço a todos a atenção e espero que as palavras da doutrina possam contribuir para o nosso progresso, para a nossa caminhada. Muito obrigada a todos. Nós vamos então, com muito carinho, agradecendo a Carol pela sua presença, por tudo aquilo que ela se propôs a nos transmitir, através de estudo, de pesquisa, de trabalho, e que ela seja sempre bem-vinda em nossa casa, e que seja sempre bem-vinda em nossos corações, isso que é mais importante, não é? E é com muita gratidão a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, por esses momentos de luz, por esse banquete espiritual que nos foi ofertado pelo plano maior para alimentar o nosso espírito tão faminto de conhecimentos e de muita luz principalmente. Agradecendo ao mentor desta casa e a todos os bons espíritos que nos assistem a cada momento da nossa vida. Agradecer aqueles espíritos luminares, elevados, que trabalham incansavelmente para nos auxiliar na jornada, que torcem pela nossa vitória, pela nossa evolução. Agradecendo ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor amigo, que nos trouxe até aqui, que nos conduz nessa caminhada, inspirando, intuindo, chamando atenção, nos ajudando a atravessar esse mar enorme de dificuldades que se chama vida. E é com muita gratidão, Senhor, que pedimos licença para encerrar essa primeira parte da nossa tarefa e pedir a bênção para a continuidade do nosso trabalho, os passes, a água fluida e tudo aquilo que cada um que está aqui nesta casa, encarnado e desencarnados, possam estar necessitando. Que cada um, Senhor, na sua infinita misericórdia, receba aquilo que for justo, aquilo que for correto, aquilo que for melhor para a nossa evolução. Mas que nós possamos receber a bênção da compreensão, do entendimento, da aceitação daquilo que não podemos mudar e nos esforçar para agradecer sempre tudo aquilo que a vida nos oferece e tirar proveito de tudo que nos acontece no dia a dia. E assim, agradecidos, nós vamos encerrando esse encontro de amor, esse encontro de luz e vamos dizendo ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre amado Jesus: obrigado, Senhor, por mais esse dia de luz, por mais esse trabalho do bem e do amor.
Que as bênçãos que estamos recebendo agora, Senhor, possa chegar aos nossos lares, aos nossos familiares, para aqueles que estão num leito de hospital, por aqueles que estão com doenças terminais, incuráveis. Que toda essa luz, essa vibração chegue aos nossos irmãos que estão presos nos vícios, na promiscuidade, na maldade. Pelos nossos irmãos que estão em situações de rua, que possam ser despertados por uma vida maior, por uma vida melhor. Que essas vibrações e esta luz possa chegar aos orfanatos, asilos, creches, penitenciárias, abrigos de menores, clínicas de dependência química. Que as nossas vibrações de amor possam chegar a todos os povos, todas as nações, tocando a mente e o coração de cada governante, de cada dirigente, de cada pátria, para que se rompa, Senhor, a ganância, a ambição e a maldade, e que possa fluir o bem, a justiça, o respeito e o amor, vibrando com muito carinho, pela nossa pátria amada, pelo nosso Brasil, agradecendo por poder termos sido escolhidos para nascer nessa pátria do Evangelho, escolhida por Jesus. E que cada um de nós, Senhor, amparado pelo alto, possamos fazer o nosso melhor para que se realize esse grande desejo de Jesus. Que a nossa pátria amada, que o nosso Brasil querido, se torne efetivamente e realmente o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Mas depende de cada um de nós. E assim, agradecidos, Pai, pedimos licença para dar continuidade à nossa tarefa da noite. Que Jesus nos abençoe, nos conduza aos nossos lares em paz e segurança, e que possamos ter um final de semana tranquilo e harmonioso, apesar das dificuldades, mas com a alegria no coração de saber que somos filhos de um Pai poderoso, que tudo pode, que tudo vê. E se tivermos fé neste Pai, com certeza, tudo se resolverá da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.